Declaro aberta a sessão extraordinária deste dia 18 de dezembro de 2015, última sessão deste ano corrente, ocasião em que, além da sessão administrativa, teremos uma sessão solene para prestar uma homenagem a alguns cidadãos que colaboraram com o êxito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Na hora administrativa, quero comunicar ao plenário que, na data de ontem, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a tramitação do processo que trata do concurso de juiz de direito deste Estado, determinando que se procedesse a uma nova avaliação dos títulos. Como esse processo já foi homologado pelo plenário e a fim de apressar a nomeação dos novos magistrados, 40 magistrados, eu estou propondo ao plenário que nós possamos tornar sem efeito a homologação, até porque o entendimento do CNJ quanto à matéria é o mesmo entendimento deste plenário relativamente à não acumulação dos títulos. Nós já decidimos isso aqui, a unanimidade, em outra ocasião. De maneira que, no sentido de apressar a reavaliação e atender a determinação do CNJ, eu estou propondo a tornar sem efeito a nossa homologação. A comissão haverá de se reunir e reavaliar novamente os títulos e, assim, atender ao que determina o CNJ, naturalmente, após encaminhamento pelo Tribunal de Justiça. Desembargador Amaury Moura. Desembargadora Judite Nunes. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Amilcar Maia. Dilermando Mota. Vigílio Macedo, Zeneide Bezerra. Ibanez Monteiro. Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa, desembargador Cornélio Alves. Também. A unanimidade, portanto, anulada. Também aproveitar a oportunidade desta última sessão administrativa para levar ao conhecimento de Vossas Excelências algumas situações que eu julgo extremamente importantes para o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Em 2015, comparativamente com o ano de 2014, nós economizamos 91 milhões de reais com gastos de pessoal. Significa uma queda real, mais a inflação, de 13% do que nós gastamos com pessoal o ano passado e este ano. Então, o Tribunal de Justiça economizou com gastos de pessoal 91 milhões de reais, considerando que neste ano nós tivemos aumento do subsídio dos magistrados. É um dado importante dentro da meta que a presidência tem perseguido e eu trago ao conhecimento dos colegas que no ano de 2016 nós vamos continuar no rumo de economizar recursos públicos com o Poder Judiciário. A folha de pessoal, portanto, que em 2014 foi 704 milhões de reais, este ano foi 613 milhões de reais, portanto, 91 milhões a menos. O custeio caiu em 15,20%, passando de 92 milhões para 78 milhões de reais. Também digo que os investimentos do Tribunal de Justiça aumentaram 420% em relação a 2014, passando de 985 mil para 5 milhões 131 mil reais. Para não me deter em detalhes, estou citando apenas 3 aspectos. As diárias caíram
43,98% os custos com diária. De 1.770.000, nós gastamos este ano R$ 991.000 com diária de magistrados e servidores. O nosso propósito para 2016 é diminuir ainda mais 50% o valor das diárias em 2016. Com a contratação dos juízes, os 40 juízes, e aos quais nós pagamos diárias para se deslocar para outras comarcas, nós acreditamos que possamos ainda fazer uma economia de 50%, e isso significa uma redução bastante significativa dentro dessas metas de economia dos recursos públicos. E não poderia deixar de dizer, um exemplo para todos os gestores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, onde este tribunal cumpre sua missão constitucional. Eu vou passar esses números oportunamente para todos os gabinetes e vou divulgar na mídia. Também registro brevemente que nós conseguimos concluir pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte o concurso para a delegação dos serviços notariais e registrais, com a contratação de 119 novos ocupantes dos cartórios. Também tivemos aí um resultado muito importante, que foi a homologação pelo Tribunal de Contas do nosso plano de reinserção das despesas do Tribunal de Justiça nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no decorrer dos próximos 8 anos. Também registro, não no Rio Grande do Norte, mas sim a rapidez com que nós conseguimos implementar as audiências de custódia. E temos aí um resultado extremamente importante, com 60% dos presos em flagrante foram liberados, e apenas dos 336 casos, apenas 3 casos de reincidência. O que isso significa dizer que a palavra do juiz diante de um preso, diante de um cidadão preso, é extremamente importante para que ele não possa voltar a delinquir. E a audiência de custódia, no meu entender, é o maior avanço da efetividade das garantias individuais incertas na Constituição da República. O cidadão pobre, ele é apresentado a um juiz em 24 horas, hoje, na comarca de Natal, no Grande Natal, e também em Mossoró, o que deverá se alastrar para todo o Rio Grande do Norte. Todos têm direito a ser ouvidos por um juiz de direito no prazo de 24 horas. Isso é extremamente importante, diminuiu muito a quantidade de processos criminais, diminuiu muito a quantidade de habeas corpus no nosso plantão e, principalmente, atendeu aos cidadãos que não podem contratar um advogado quando são flagrados em delitos ou outros ilícitos. Embora nós tenhamos outros resultados administrativos, me parece que esses sejam os mais significativos para levar ao conhecimento dos ilustres desembargadores e desembargadoras, ao público em geral, e à sociedade do Rio Grande do Norte, no sentido de que o Poder Judiciário está fazendo a sua parte no sentido de economizar recursos públicos, que são também importantes para as outras áreas do governo do Estado. Eu concluo a sessão administrativa. Se algum desembargador ou desembargadora quiser fazer algum pronunciamento, tecer alguma consideração, por favor, desembargadora Zeneide Bezerra. Presidente, eu acho que hoje é um dia, a última sessão do ano, e eu, como presidente da Câmara Criminal, me vejo fadada a demonstrar, a dizer e a publicar o nosso trabalho na Câmara Criminal. Eu fiz, inclusive, está aí nas mãos de Vossas Excelências todos, e separei aqui o ano de 2015, mas está aí desde janeiro a dezembro, e nós temos aí um quadro que foi feito e entregue a todos,
onde nós temos a quantidade de processos em termos de habeas corpus, apelação, recurso de distrito, embargo de declaração, agravo em execução, carta testemunhável, correção parcial, agravo regimental e recurso ex ofício, um total de 2.833 processos, e nós temos o grande ganhador da quantidade de processos julgados por cada desembargador. E aí temos Maria Zeneide Bezerra, 918 processos, desembargador Glauber Rego, 834 processos, e desembargador Gilson Barbosa, 1.081 processos. Esse é um quadro da Câmara Criminal que eu acredito, já estou disponibilizando, aliás, desde ontem, que nós fizemos isso na Câmara, para todos saberem o nosso trabalho e os nossos julgamentos. Também tem outro quadro, que aqui os senhores também têm em mãos, que é a quantidade de processos por desembargador e por tipo de recurso, que estão naturalmente alocados naquele valor, no quantitativo geral que eu falei anteriormente. Com relação ao meu gabinete, especificamente, nós atendemos a 84 advogados, 48 partes, e aí nós temos um total de 132 pessoas que nos procuraram, né? Nós sabemos que os advogados vão nos nossos gabinetes defender as suas teses, e nós estávamos ali para ouvi-los. Em termos de NAP, senhor presidente, que Vossa Excelência é um grande defensor do NAP, principalmente no Brasil todo, onde anda, nós também temos uma síntese do que foi feito. Temos os projetos Justiça na Praça. Nós tivemos a edição de Natal, com 58.285 pessoas atendidas, a Ação Global, 230.000 pessoas atendidas, Serra de São Bento, 8.533 pessoas atendidas, e São Miguel, 13.133 pessoas atendidas, num total de 80.181 pessoas alcançadas por esse programa. Resultados gerais, os municípios atendidos, 25, edições realizadas, 42, 595, 899 atendimentos concretizados no Justiça na Praça, 17.258 audiências realizadas, ou 944 e 300 mil em público flutuante. O Justiça na Praça, no ano de 2016, nós vamos fazer apenas duas, no ano eleitoral, nós vamos iniciar só com São José do Mipibu e Parelhas. Casamentos comunitários, senhor presidente, nós fizemos 1.390 casamentos. Ultimamente, nós fizemos mais de 200 casamentos lá no Dom Bosco, e como era muita gente e o ambiente não comportava, autorizamos os casamentos nos próprios ofícios. Programa Justiça e Escola. Nós fomos a Caicó, Mossoró, Parelhas, São Miguel, Serra de São Bento, Pau dos Cerros, inclusive, numa edição especial, atendendo a 600 famílias participantes naquele dia do encerramento. Várias palestras sobre drogas, sobre bullying, sobre família, alcançando 408 crianças e adolescentes. Justiça e Escola, com resultados gerais, passamos já por 24 municípios atendidos, 27 ações formativas, 5.120 educadores formados, 600 palestras ministradas. Ainda fizemos o Congresso Estadual do Programa Justiça e Escola, em Parnamirim, e nós temos mais ou menos meio milhão de meninos que foram beneficiados com esse programa. Justiça e Escola 2016 já está aí posto, e o ciclo de palestras continua com 1.874 palestras sobre família, adoção, DPVAT, escola, casamento e violência doméstica. Na Semana Nacional de Conciliação, senhor presidente, nós tivemos 222 audiências realizadas, 800 mil em valor arrecadado nesse programa. Também temos o programa Registrar Legal, que foram 296 pessoas atendidas, e temos o Justiça na Praça, primeira, segunda e terceira edição, com um trâmite de processo quase 14 mil
processos nesta vara. Mutirão de execução fiscal, senhor presidente, município, foram 8.551 negociações, com 35 milhões em valores negociados no município, e no Estado, 3.032 negociações, com 11 milhões em valores negociados. O que eu preciso dizer, senhor presidente, é um agradecimento muito grande a Vossa Excelência, já disse aqui várias vezes, nesse pleno, inclusive, porque nós não tivemos nenhum corte para alcançarmos esse perfil social, e eu acho que por isso que o Tribunal de Justiça é reconhecido nacionalmente, como Vossa Excelência é testemunha disso e outros, e nós temos aqui a agradecer às nossas equipes que tão bem trabalham esses programas e projetos e ações e atitudes do tribunal, que só faz engrandecer o nosso Tribunal de Justiça. Um agradecimento muito grande a todos que fazem parte dessa equipe fantástica que o tribunal tem, e, em particular, também os que fazem o meu gabinete, que trabalham sábado, domingo, dia santo e feriado, não tem para eles. É um agradecimento bastante grande, e que Deus nos abençoe e nos dê muita paz e muito entusiasmo para continuarmos nesse viés social, sem desculpar, naturalmente, dos jurisdicionais, que a gente tem muito mais critério com relação a eles. É isso, senhor presidente. Parabéns, desembargadora Zeneide, pelo belíssimo trabalho que vem realizando à frente desses projetos e também pelo registrando a sua efetividade na parte jurisdicional. Passa a palavra ao cerimonial para iniciar a sessão solene de homenagem aos cidadãos. Senhoras e senhores, muito bom dia. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte tem a honra de realizar nesta manhã a sessão extraordinária para a entrega das maiores honrarias conferidas pelo Judiciário Potiguar. As medalhas Valor Judiciário Seabra Fagundes e Mérito Judiciário Amaro Cavalcante serão concedidas às seguintes personalidades que marcaram o cenário jurídico norte-riograndense: o desembargador aposentado Deusdete Chaves Maia, o advogado Hélio Santiago, o tabelião Armando de Lima Fagundes, in memoriam, o tabelião Alínio Cunha de Azevedo, in memoriam, e o professor e advogado Maroveu Pacheco Dantas. Registramos as presenças das seguintes autoridades que ilustram a nossa sessão extraordinária: Jailson da Silva, coordenador de controle interno aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte; Fernando Araújo Jales Costa, secretário-geral; Manuela Moreira da Costa, secretária de Administração; Luciana Targino, secretária de Orçamento e Finanças; Rubens Manuel Lemos Filho, secretário de Comunicação Social; e André Luiz Vieira, o nosso coronel Azevedo. Passamos agora a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Registro inicialmente que o excelentíssimo governador do Estado, Dr. Robson Mesquita de Faria, nos informou que, em face de outra solenidade, que ele será homenageado na Assembleia Legislativa do Estado e também fará pronunciamento de final de ano, não pôde comparecer e determinou a vinda de um representante. Da mesma forma, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que coincidentemente realiza neste momento essa sessão final e deverá presidir os trabalhos lá, mandou pedir suas desculpas pela sua ausência deste evento. Portanto, eu convido o doutor Francisco Wilke Rebouças Chagas Júnior para, aqui representando o governador do Estado, tomar assento à mesa. Procurador-Geral do Estado e Consultor-Geral do Estado. O também Procurador-Geral do Município, doutor Carlos Castim, representando o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Nunes Alves.
Pela Ordem dos Advogados do Brasil, o amigo Marcos Guerra, vice-presidente daquela instituição. Com a formação da mesa, eu convido a todos para que, de pé, possamos ouvir o hino nacional. Registramos as presenças da magistrada Kate Saboia, do desembargador aposentado Ivan Meira Lima, do presidente eleito da OAB Paulo Coutinho, da juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Ticiana Nobre, do juiz auxiliar da presidência do Estado do Tribunal do Rio Grande do Norte, Francisco Seráfico, do juiz auxiliar Bruno Lacerda, do magistrado Nilson Cavalcante, do empresário Haroldo Azevedo, e façamos uma retificação, e o homenageado é o professor e advogado Meroveu Pacheco Dantas. Concedemos a palavra ao presidente do TJRN. Inicialmente, externo minhas boas-vindas a todos os presentes, aos homenageados, às famílias dos homenageados pós-mortem. Senhoras e senhores, o Tribunal de Justiça registra com orgulho essas justas homenagens aos familiares daqueles que já se foram, principalmente
em consideração ao trabalho em prol deste poder nas suas mais diversas áreas. Sejam eles os delegatários, como são os notários e tabeliães, que já se foram, Aline Azevedo e Armando Fagundes, bem como ao doutor Hélio Santiago, ao doutor Meroveu Pacheco Dantas e também ao doutor Deusdedito Maia, todos merecedores, mais do que isso, mas as nossas simples medalhas, as nossas homenagens, são as que nós possamos fazê-lo em gesto simbólico, reconhecendo o profícuo trabalho que desenvolveram neste Estado, em prol, como já disse, do Poder Judiciário. Com esses breves cumprimentos, eu indico para receber a medalha Seabra Fagundes, inicialmente o desembargador Deusdedito Maia, e convido o seu filho, desembargador Amilcar Maia, para fazer a entrega da medalha. Posteriormente, ao... Vai lá, aqui no centro. A palavra, a família do homenageado vai ler. Com a palavra, a família do homenageado para uma breve saudação. Registramos a presença do doutor Reinaldo Reis, Procurador-Geral do Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente desta Egregia Corte, digníssimo desembargador Cláudio Santos, na pessoa de quem saúdo os demais componentes da mesa. Senhor procurador, meus colegas que ainda continuam componentes da Corte, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. Recebi a incumbência de ser breve e serei brevíssimo. Só para dizer que havia, desconhecendo logicamente o que havia programado o cerimonial, havia feito um pequeno discurso. No entanto, inverteram-se, pelo menos ligeiramente, os papéis, e cabe dizer somente aos presentes que estou duplamente honrado. Primeiro, pela homenagem recebida, e segundo, por fazer parte desta seleta lista de homenageados. Disse Sua Excelência o Presidente que nos foi concedida a honraria, tendo em vista o que fizemos pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. No meu caso, tudo que fiz foi por obrigação. E aquilo que se faz por obrigação, o próprio nome está dizendo, não merece recompensa. Já é dever de quem o faz.
Mesmo assim, o meu agradecimento ao proponente, especialmente ao pleno do tribunal, que referendou a indicação, à unanimidade, e saberei, não tenho a mínima dúvida, honrar a homenagem hoje recebida. Muito obrigado, senhores. Convidamos o próximo, o homenageado, doutor Hélio Santiago, que receberá a medalha de valor judiciário Seabra Fagundes, das mãos do desembargador Glauber Rego. Com a palavra, o homenageado ou algum representante da família. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Santos e demais desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça, autoridades que compõem a mesa, procuradores, juízes, promotores, advogados, servidores, amigos e amigas. Serei breve. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao excelentíssimo desembargador Glauber Rego pela iniciativa da homenagem que ora me presta esta Egrégia Corte, com a concessão da medalha Valor Judiciário Sabudo, o que muito me sensibiliza e engrandece o meu currículo. Volto a esta casa tocado pelo sentimento da gratidão, após exercer nos anos 50 o cargo de juiz de direito nas comarcas de Luiz Gomes e Angicos. Além da magistratura, percorri vários caminhos da área do direito. Fui advogado, promotor de justiça, procurador federal do INSS, em cujo exercício da superintendência me aposentei. Em todos os cargos exercidos, sempre procurei pautar minha conduta dentro da ética profissional. E para isso trago na minha formação o ensinamento de professores que ministraram lições de direito e de vida. Trago também os ensinamentos que adquiri com os meus colegas da Faculdade de Direito do Recife, Pernambuco, turma de 51, dos quais, para citar apenas mais próximo, a esta Corte de Justiça, destaco o saudoso desembargador Pedro Januário. E o desembargador de Janirito Moura, pai do desembargador Amauri Moura, que fizeram juntos com vários outros norte-grandenses, Cortez Pereira, Múcio Vilar Ribeiro Danta, Emanuel Cavalcante, parte da minha inesquecível turma. A medalha que ora recebo ganha significado especial pela admiração que sempre nutri pelo saudoso jurista e presidente desta casa, nos anos 46 e 47, Seabra Fagundes, o qual, inclusive, também se formou em 1932 na Faculdade de Direito do Recife.
O direito me abriu portas, ruas, avenidas e estradas. E hoje, aos 90 anos de idade, e mais dedicados, posso dizer que sou um homem realizado por ter sempre dediquei e me doei, procurando ser digno de ocupá-los. Por fim, parafraseando Seabra Fagundes, chamado guerreiro do direito, no discurso proferido na sessão solene do Instituto de Advogados de Pernambuco, Recife, 71, encerro momento político e sonhando que deste atribulado momento político e econômico pelo qual passamos, o grito dos brasileiros possa ecoar. Este instante, pelo que significa, com apreço, entusiasmo para pertinaz, trabalho pertinaz, reaviva em mim o apocado da contribuição pessoal pelo aperfeiçoamento das nossas instituições jurídicas, pelo clima de legalidade como condição permanente de felicidade do homem. Com fé no destino deste país extraordinário, que há de ser cada vez maior, e com confiança na benevolência do Supremo aos nossos filhos, aos filhos dos nossos amigos, enfim, as gerações do porvir. O exemplo de merecer respeito e gratidão por termos feito bem a nossa parte, por nós e para ela. Muito obrigado. Prosseguindo com nossas homenagens, convidamos o senhor Renato Fagundes Garcia para receber a medalha do Voador Judiciário Seabra Fagundes, concedida em memória ao tabelião e líder maçônico Armando de Lima Fagundes, para fazer a entrega, convidamos da desembargadora Judite Nunes. Registramos a presença da senhora Liane Fagundes Tavares, uma das integrantes da família do amigo do meu pai, Armando Fagundes. Certo, vou chamar ele e Dona Aida também. Com a palavra o senhor Renato Fagundes Garcia. Em nome da família. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento, em nome do presidente, Dr. Cláudio Santos, os membros desse tribunal, os homenageados aqui presentes, em memória de seus familiares, a minha querida família, em nome da minha avó, Norma Fagundes. Senhoras e senhores, é com muita emoção e muita alegria que eu fui incumbido aqui dessa grande missão de falar em agradecimento em nome do meu avô, Armando Fagundes. Duas missões me foram dadas hoje. Primeiro, agradecer esse pleno e especialmente o presidente Cláudio Santos, propositor da homenagem, mas ao pleno que aprovou à unanimidade essa homenagem ao meu avô pela sua vida dedicada ao cartório. Foram 41 anos de tabelião, ele entrou em 1946, concursado, e dedicou-se até 87, quando aos 70 anos se aposentou. A segunda, mais difícil, principalmente em 5 minutos, é falar sobre o meu avô. E ele faleceu recentemente, e eu disse, por que eu falar? Deixa eu ir buscar em tudo que eu vi
no velório dele, após o velório dele, antes do velório dele, quando ele estava em vida ainda, de amigos, da família, dos maçons, sua segunda família, e dos seus companheiros de trabalho. Que essas foram as 4 frentes que meu avô se dedicou a vida toda. E, sem entrar em detalhes em todas elas, ele acordava para essas 4 frentes. Ele, na família, foi o pai, o marido, o avô, o irmão, dedicadíssimo, dando exemplo, principalmente o exemplo, educando por exemplo, de ética e honestidade e moral, mas também por alegria de viver, muita alegria de viver. Na maçonaria, um líder que, não só no Rio Grande do Norte, onde foi grão-mestre, mas foi presidente do Conselho de Grão-Mestres do Brasil, e onde recebeu homenagens em quase todos os estados brasileiros, na França, na Bélgica, em Portugal, na América do Sul. Nos amigos, esses têm muitas histórias para contar, né? De alegria e de celebração da vida, que ele fazia sempre. E quando celebrava a vida, sempre se lembrava da morte, uma coisa que meu avô me ensinou. Encarar a morte de frente faz você viver melhor. Ele encarava sempre com irreverência. Chegava para mim e disse: Renato, vamos tomar uma, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. Não sei quando vou fazer a viagem de ouro. E assim, com essa irreverência, ele tratava a morte como sua companheira e assim tomava suas decisões no dia a dia, apreciando o dom da vida que nós temos, que vai acabar, nós só não sabemos quando. Ele, com essa irreverência, vivia muito bem, né? E no trabalho, dedicadíssimo, como sempre. Eu lembro, como história de família, para terminar, que ele foi no início da carreira, antes de iniciar a carreira, ele foi para Recife estudar Direito, como os senhores e as senhoras. Porém, no meio do caminho, voltou e resolveu se dedicar ao cartório, e assim o fez. E dentro do cartório, com seus funcionários, com quem ele atendia, uma dedicação exemplar, sendo o 3º ofício, hoje liderado por Liane Fagundes Tavares, a sua casa até praticamente a morte, porque ele ia lá com frequência. E essa é a razão da homenagem. Então, isso foi uma pequena coletânea de todos os depoimentos que eu vi recentemente e durante a minha vida também, e dele próprio. E estava pensando ali na cadeira, que eu sentei na cadeira para ele, eu sentei, que ele deve estar ao lado de Deus, que ele chamava do grande arquiteto do universo, e deve estar dizendo, e após ouvir esses depoimentos todos, deve estar dizendo: muito obrigado, meu Deus, que vida linda eu tive. Obrigado. Registramos também da família do Dr. Armando Fagundes a presença do Dr. Fernando Tavares. Na sequência, convidamos o Dr. Meroveu Pacheco Dantas para receber das mãos do desembargador Saraiva Sobrinho a sua medalha em sua homenagem. Mandei o material para você. Passando alguém a falar aqui. Parabéns, professor.
Você dá a palavra ao homenageado para proferir a sua saudação. Saúdo a todos, na pessoa do desembargador presidente e aos demais que eu os tenho no coração, porque a maioria deste tribunal foram alunos meus, e mais do que alunos, meus amigos. Sinto-me emocionado profundamente, grato por esta homenagem. E diga surpresa, porque não esperava o reconhecimento dessa casa com a outorga da medalha do mérito vocatício. Após tantos anos de afastamento da profissão, muito maior que a condecoração, essa medalha traz consigo o peso da responsabilidade. E é nisso que conclamo a todos nós, agraciados, refletivos, nenhum dever é mais importante que a gratidão. Agradeço a todos que aqui encontram-se, amigos e familiares, o meu muito obrigado. Passamos agora à entrega da medalha Mérito Judiciário Amaro Cavalcante, o tabelião aposentado Aline Cunha de Azevedo. E para receber a medalha, eu convido a senhora Hélia Cavalcante de Azevedo, Flávio José Cavalcante de Azevedo, Haroldo Azevedo e Maria Alice de Azevedo para receberem a medalha, os 3 filhos e a viúva. Falará em nome da família, na sequência, o doutor Flávio José Cavalcante de Azevedo.
Com a palavra o doutor Flávio José Cavalcante Azevedo. Bom dia, senhoras e meus senhores. Eu cumprimento o desembargador presidente Cláudio Santos. E, em nome dele, peço permissão para também cumprimentar os excelentíssimos e ilustres membros dessa corte, bem como as autoridades presentes à mesa. Entre muitos, 3 sentimentos permeiam o coração e a mente da minha família e com igual intensidade. Sentimentos de honra, de alegria e de gratidão. Tais sentimentos, eles expressam a alegria, principalmente, de ter aqui o meu pai sendo homenageado na companhia de tão ilustres pessoas. Pessoas que ele admirava e com quem ele conviveu, todas elas. A convivência dentre todos foi uma convivência fraternal, por exemplo, com o tabelião Armando Fagundes. Talvez pelos ideais, talvez pela mesma profissão. E os ideais eram consubstanciados no exercício quase que sacerdotal da atividade maçom. Junto com o Dr. Armando Fagundes, eles foram sacerdotes da maçonaria do Rio Grande do Norte, visando prioritariamente o bem das pessoas mais necessitadas. Também devo registrar que, ao longo dos seus 42 anos de tabelionato, e talvez porque fosse o cartório dele privativo de registro civil e casamento, meu pai teve uma relação muito próxima com a magistratura do Rio Grande do Norte. Quase que diária era o relacionamento. E como também ele merecia a confiança de grande parte das pessoas do Rio Grande do Norte para fazer escrituras, ele também conviveu muito de perto com os grandes advogados do nosso Estado, e uma alegria muito especial de ver aqui o doutor Hélio, que era uma pessoa de constante presença no cartório, no 4º cartório de ofícios. E eu resumiria essa relação, para concluir, e a seriedade com que meu pai dedicava ao exercício do tabelião, contando um episódio. Eu era estudante do Colégio Salesiano, ia para o cartório, e, às vezes, ele saía para... Naquela época, se fazia casamentos civis na residência dos noivos, e, no dia seguinte, era o casamento religioso, com toda a pompa nas igrejas. E, durante muitos anos, o juiz que acompanhava, a quem meu pai acompanhava desses casamentos, era o doutor Eutiquiano Reis. Um homem muito severo, eu tinha um medo danado dele, aquela figura, né? Um homem alto, forte, eu tinha um medo danado do doutor Eutiquiano. E eles foram fazer um casamento de um comerciante conhecido, e, na hora da clássica pergunta se aceitavam, né, de livre e espontânea vontade, o noivo, provavelmente animado por algumas doses extras de bebida, brincou, disse não. Mas não sei. Aline e Eutiquiano se entreolharam, papai fechou o livro e bateram em retirada. Pouco adiantou os apelos desesperados do pai da noiva, porque o doutor Eutiquiano disse, mas eu não vim aqui para brincar. E ambos se retiraram. Pouco adiantou os apelos de todos e o choro da noiva. Então, era dessa forma, muito firme, muito séria, que ele se comportava, e devo fazer aqui um registro. O último registro, os 2 últimos registros que eu tenho a obrigação de fazer, já que citei doutor Hélio e doutor Armando. Doutor Meroveu foi um dos meus primeiros orientadores na vida. Eu, jovem, engenheiro,
de 30 anos, exercendo a presidência da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Tive a sorte e a honra de ter o Dr. Meroveu como procurador da companhia, e foi, dentro da minha inexperiência e de minha juventude, foi a pessoa que me ajudou a saltar muita fogueira. E doutor Deusdedit, que eu considero, não tenho nenhuma relação próxima, mas considero a distância e me lembro das referências que meu pai e que o ex-governador e o ex-senador, que eu tive a honra de gozar da amizade pessoal, Lavoisier Pereira, sempre fez sobre o doutor Deusdedit, que pode... Uma vez o senador Lavoisier me disse uma frase que eu não esqueci. O doutor Deusdedit era um exemplo de retidão e de firmeza de decisão dentre os homens do Estado do Rio Grande do Norte. Eu nunca mais esqueci disso. A todos os senhores as minhas homenagens e, mais uma vez, os meus agradecimentos a essa egrégia corte. Obrigado. A presidência registra também a presença do doutor Adilson Gugel, muito nos honra com sua ilustre presença. Concluindo e encerrando a sessão, a presidência, em nome do Tribunal de Justiça, quer desejar a todos um Feliz Natal, que nós tenhamos um ano novo com saúde e com paz no Rio Grande do Norte e no Brasil. Bom dia a todos, muito obrigado.